Oi gente, eu sou a Lígia e o vídeo de hoje é sobre o livro Memórias Interrompidas, escrito pela Liane Ceará. E se você tá chegando agora no canal, já peço pra você se inscrever, ativar o sininho, curtir o vídeo, deixar o seu comentário e de me seguir no Instagram, vou deixar aqui embaixo, assim como o link pra minha conta no TikTok. Então espero vocês lá pra consumir todo o conteúdo que eu faço nas minhas redes. Gente, o vídeo de hoje é um vídeo muito especial. Para começar, a Liane Ceará, autora desse livro, é uma grande amiga minha lá de Fortaleza, no Ceará. O nome dela já diz tudo. E esse livro foi muito sonhado por ela. Nós somos colegas de faculdade. Então, durante toda a nossa trajetória, eu acompanhei a vontade, o anseio da Liane de produzir esse livro, né? Ele foi resultado do trabalho de conclusão de curso dela. Eu queria mostrar que, além do livro, eu comprei na pré-venda, é claro, veio também um marca-páginas, espero que esteja dando pra ver, super lindo, adesivos, que eu ainda não usei e talvez nunca tenha coragem de usar, porque é a coisa mais linda. E, gente, o livro está autografado também, vocês sabem que pra mim é uma alegria muito grande, então eu vou mostrar pra vocês. Para a Lígia, colega de jornada e de ofício, além de também ser uma escritora talentosa. Espero que esta leitura te possibilite conhecer Jaguaribara para além do que eu sempre falei. Que goste, com carinho, Liane, setembro de 2022. Então, assim, já é mais especial ainda por eu ter acompanhado um pouco dessa produção do livro e tá autografado. Então, gente, sério, eu vou guardar esse livro com todo carinho. E agora eu vou contar essa história pra vocês, que eu juro que poderia ser ficção, mas não é. O livro conta a história de uma cidade chamada Jaguaribara, que é de onde a Liane veio. Jaguaribara fica no interior do Ceará, ali no Vale do Jaguaribe, e foi uma cidade que foi inundada. O governo da época, o Tasso Gereissati, um político influente ali da região, ele tinha uma proposta de criar um açude, o açude Castanhão, e essa criação desse açude ia inundar a cidade. Na cabeça desse político, a solução seria pegar todos os habitantes de Jaguaribara e realocá-los em uma nova cidade, que acabou se chamando de Nova Jaguaribara. Uma cidade que foi a primeira cidade planejada do Ceará, e para ele essa seria a solução. Só que o livro é justamente o contrário, ele mostra que essa não foi a solução, na verdade é o tormento da maioria das pessoas que moram hoje na Nova Jaguaribara, que tiveram as memórias interrompidas, as vidas interferidas, tudo que elas conheciam destruídos. Então a Liane conta essa narrativa que é dividida em 6 capítulos: as casas, as ruas, as praças, os rios, as igrejas e as cidades. Então em cada capítulo, como vocês viram, ela conta essa história, mas ela se foca no elemento que dá o nome ao capítulo. Então no primeiro capítulo, as casas, ela faz uma análise de como tudo mudou. Que antigamente em Jaguaribara as casas eram coloridas, tinham suas personalidades, que não existiam muros e os vizinhos dividiam paredes e todo mundo era unido, sabe? E na Nova Jaguaribara, com a cidade planejada, acabou que tudo ficou da mesma cor, do mesmo modelo, cercado por muros, os vizinhos afastados uns dos outros, e que por mais que o governo achasse que essa seria uma boa coisa, uma solução, para os habitantes de Jaguaribara, isso foi realmente um interrompimento do que eles viviam. O capítulo que eu mais gosto é as praças, que a Liane fala que a vida no interior ela é basicamente reunida nas praças. Então todo mundo se reunia, os jovens tinham seus primeiros namoradinhos na praça, os idosos colocavam as cadeiras para conversar, tinha música tocando, tinha brincadeira para criança. Então ela conta a história do Dedé, que é um senhor que, mesmo diante de tudo, ele escolheu não deixar Jaguaribara e ele mora ainda na Cidade Velha. Ele até tem um trecho que ele fala que ele amarrou a canoa na sala de casa, para a canoa não sair flutuando na água. E ele mora em meio a ruínas, assim, gente. É assim, indescritível pensar que ele prefere ter uma qualidade de vida inferior, mas para não deixar o seu lugar, porque é lá que ele se reconhece. O livro ele é muito sensível, ele mescla jornalismo literário
com dados, informações e entrevistas aprofundadas. A Liane, ela é uma colega que eu admiro assim profundamente. Eu tenho certeza que ela ainda vai escrever muitos livros e assim, é um conteúdo jornalístico de qualidade. Eu nem percebi o tempo passar, gente. Eu li esse livro em um dia e me tocou profundamente, porque eu já conhecia a história de Jaguaribara, já havia escutado a Liane falar várias vezes, já li matérias a respeito, mas quando você escuta, lê no caso, a história de pessoas, as pessoas que perderam tudo, tiveram suas memórias interrompidas, eu acho que a narrativa ela ganha um outro tom de impacto, assim, sabe? Tem até um subtítulo, porque o livro chama Memórias Interrompidas, Testemunhos do Sertão que Virou Mar. E eu acho que pensar no sertão que virou mar é ainda mais impactante, assim. Eu quero mostrar pra vocês, porque no início de cada capítulo tem uma ilustração. E eu achei a coisa mais linda. Agora eu não vou lembrar o nome da ilustradora, mas vocês podem encontrar no perfil da Liane. Eu vou deixar aqui na descrição o Instagram dela e informações de como você pode adquirir esse livro. E aí vocês podem dar uma pesquisada, tá? Agora eu vou mostrar as ilustrações. Então, em As Casas nós temos essa chave. Em As Ruas, as cadeiras que ficavam do lado de fora das casas para os vizinhos conversarem. As praças, os bancos, onde todo mundo se reunia. Os rios. No capítulo dos rios, a Liane conta a história de mulheres que elas eram lavadeiras, né? A profissão delas era lavar as roupas nos rios, os rios que contornavam a cidade. E com a construção da nova Jaguaribara e a inundação da antiga, essas mulheres perderam os seus empregos, né? Elas não tinham como ir andando uma distância tão longa até os rios. Elas no começo até fretavam ônibus, tentavam, né? Mas não perderam só suas casas, suas origens, o lugar de onde elas vieram, mas também seus empregos, e tudo mudou. Eu acho que eu nunca conseguiria gravar um vídeo à altura desse livro. Eu acho que é porque ele também simboliza muita coisa pra mim. Mas ele é muito fininho, gente. Não é uma leitura densa. Apesar de ser um tema muito impactante, você consegue terminar ele em um dia. E eu juro que conhecer os testemunhos do sertão que virou mar vai mudar a sua percepção de mundo, de memória, de identidade. Vai fazer você enxergar a sua cidade de maneira diferente. E eu recomendo muito essa leitura para vocês. Eu acho que ela é transformadora e tem o poder de fazer a gente questionar sobre o nosso lugar, de onde a gente veio, e reconhecer a importância disso. E aí, gente, eu queria ler para vocês a apresentação do livro escrito pela Ana Cláudia Pérez, que é jornalista, doutora em comunicação social pela Universidade Federal Fluminense. E ela, enfim, é uma autora também. E eu queria muito ler para vocês, então vamos lá. A cidade, a memória e os testemunhos. Aqui fala o seu repórter Esso, testemunha ocular da história. Mais do que um bordão, o slogan que marcou o noticiário no Brasil em meados do século passado foi durante muito tempo considerado sinônimo de boa prática jornalística. Para narrar, era preciso estar na cena, ver com os próprios olhos. O que Liane Ceará faz em seu Memórias Interrompidas, Testemunhas do Sertão que Virou Mar, é alargar o conceito de testemunha e, por consequente, o de jornalismo. Como sugerido por Jeanne Mary Gangnebin, testemunha não é somente aquele que vivenciou ou assistiu ao acontecimento. Testemunha, diz a filósofa, é também aquele que não vai embora, que consegue ouvir a narração insuportável do outro e que aceita que suas palavras levem adiante, como num revezamento, a história do outro. Essa ideia de testemunha solidária oferece uma bela chave de leitura para o trabalho de conclusão de Liane, junto ao curso de jornalismo da Universidade de Fortaleza Unifor, sob orientação da professora Carmen Luísa Chaves Cavalcante, e que você, leitor, tem agora em mãos, materializado neste volume, um misto de reportagem e livro-testemunho, ou ainda caderno de memórias, porque assim são as grandes obras, elas não cabem em caixinhas. Repórter nata, excelente contadora de histórias, Liane mergulha nas suas jaguaribaras, a velha e a nova, para contar sobre as casas, as ruas, as praças, os rios, as igrejas, as cidades. A propósito, são esses os títulos dos capítulos que percorreremos como se estivéssemos lá.
íntimos de Maria Cavalcante, Dedé, vovô Rósio, vovó Amar, Isaac, Adênia, irmã Bernadette, dona Corina, Célia Guabiraba, vovô Cosme, vó Cabocla, cada um, cada uma de todos. Há, nos testemunhos acionados por Liane, qualquer coisa de necessários, qualquer coisa de urgentes. Com eles, tomamos parte da vida desses homens e mulheres que habitaram e habitam as duas cidades, separadas entre si por apenas 55 quilômetros e muito mais léguas de distância entre passado e futuro. Destruída para dar lugar ao açude Castanhão, a velha Jaguaribara foi totalmente submersa e seus últimos moradores transferidos para a nova sede em 2001, quando a autora deste livro era ainda uma criança. Os jornais da época noticiaram que o projeto tinha capacidade para comportar 6,7 bilhões de metros cúbicos de água. Que aquele seria o maior reservatório do Ceará, o maior açude para múltiplos usos da América Latina. Que seriam gastos R$ 71.082.721. Que a nova cidade, cujas obras tiveram início em 1997, seria a primeira projetada do estado. Nas próximas páginas, vemos emergir das ruínas da velha Jaguaribara um ponto de ônibus e muitas memórias, como aquela que nos conta a vovó Mar ao lembrar do dia em que arremessou pedras contra os carros do governo, que insistia em lhe inundar a cidade. A lataria de um dos carros foi atingida, mas Tasso Gereissati, então governador, não estava nele. Na verdade, não estava em nenhum. Muitos contam que ele nunca pisou nas ruas de Jaguaribara, a não ser em períodos de campanhas eleitorais. Escreve Liane, contra todos os apagamentos que o jornalismo muitas vezes alimenta. Dedé, como prefere ser chamado, o agricultor José Maurício Peixoto, não deixa esquecer. Lá é uma cidade que não tem município, e aqui é um município que não tem mais cidade. Aos poucos nos tornamos todos testemunhas e quase podemos sentir os paralelepípedos tortos e mal colocados, ou mesmo a terra batida que cobria as ruas da antiga sede. As tertúlias, os banhos de rio, as noites de lua cheia, por meio de uma coleção de imagens bonitas. A impressão que dá é que as casas eram felizes, únicas, imponentes, com fachadas diferentes, trabalhadas e coloridas. Também doídas as imagens, criei profunda aversão a essas máquinas grandes que mais parecem dinossauros com fome, comendo tudo que vem pela frente. A poesia na prosa de Liane. Antes de chegar ao curso de jornalismo e muito antes de pensar em transformar essa história em livro, menina ainda, Liane assistiu em um telão às cenas de demolição da velha Jaguaribara. Havia muita água sobre a cidade. Havia lágrima no rosto dos moradores. Ela fez então uma promessa. Quando crescesse, compraria baldes, muitos, o suficiente para tirar toda a água do lugar. É um pouco do que cumpre agora, nesse exercício de escuta, ao praticar um jornalismo maduro, instigante. Liane escreve um livro balde, para trazer a memória à tona. Rio de Janeiro, 2022. Essa é a apresentação do livro, e vocês precisam ler Memórias Interrompidas. Tenho certeza que é só o começo. Eu acho que todo mundo ainda vai ouvir falar de Jaguaribara e ainda vai ouvir muito falar da Liane Ceará. E eu tenho muito orgulho de falar que ela é minha amiga, e eu não tô fazendo esse vídeo só porque ela é minha amiga. Esse é um livro necessário. Então eu vou deixar aqui na descrição informações de como você pode adquirir o livro. Vou deixar as redes sociais da Liane para você também acompanhar os conteúdos que ela produz, porque vai muito além desse livro. E eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho, curtir o vídeo, comentar. Eu quero que você me diga se você já ouviu falar de Jaguaribara e o que você achou dessa história. E eu vejo vocês na próxima. Tchau!